Olá, seja muito bem-vindo ao Filha do Aba, um canal feito para mulheres que desejam viver uma fé real e profunda. Aqui a gente tira a maquiagem da perfeição, os rótulos que colocaram sobre nós e vamos focar apenas na verdade das Escrituras. Sente num lugar confortável, pegue papel e caneta e abra o seu coração, pois juntas iremos transformar nossas experiências diárias em degraus para uma vida mais próxima de Deus. Liberdade. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância. Simone de Beauvoir. Seja livre, faça suas escolhas, ame quem quiser, não aceite padrões impostos pela sociedade, seja leve, siga o seu coração. Todas nós ouvimos essas frases no dia a dia, né? E elas são como expressões de liberdade. Mas afinal, o que é liberdade? Vamos hoje refletir sobre esse tema. Eu convido você a pensar comigo. Segundo o dicionário, liberdade é um direito e uma capacidade de agir, pensar e fazer escolhas segundo a sua própria vontade, dentro dos limites da lei e do respeito ao próximo. Refere-se à independência, autonomia, ausência de coação externa e possibilidade de autodeterminação. Origina-se do latim libertas e é considerado um valor fundamental. Então, baseado nesse conceito de liberdade, eu vou trazer para vocês aqui uma reflexão com base no meu testemunho pessoal com esse tema. Então, eu era uma pessoa que me considerava super livre, espírito livre, como essas frases que eu trouxe no início, que nada me defina, que nada me sujeite, eu sou livre para fazer as minhas escolhas. Mas eu vou te contar um pouquinho como eu cheguei a esse lugar. No início da minha vida, na minha adolescência, né, como vocês sabem, eu me converti aos 13, 14 anos, me batizei. Vivi ali uma experiência cristã durante uns 3, 4 anos. E no final da minha adolescência, eu resolvi sair da igreja. E uma das propostas que era atrativa para mim era essa proposta de liberdade. Porque eu achava que eu estava presa. E o que as pessoas falavam para mim é que de fato eu estava presa. Eu era tão jovem, eu precisava viver a vida. Eu precisava provar outras coisas. E um banquete de coisas, né, de opções foi colocado diante de mim. Me lembra muito do Éden, né? Quando Eva tinha acesso a todas as coisas, mas vivia dentro dos limites de Deus. Eita glória! E um dos limites de Deus era não coma do fruto proibido. Mas Eva usou da sua liberdade de escolha para quebrar um limite imposto por Deus. E ali, a liberdade deixou de ser liberdade, né? E virou o quê? Libertinagem. Porque depois que ela fez essa escolha, o pecado entra no homem. Nós vivemos hoje debaixo desse corpo de pecado. E dá pra gente se aprofundar bastante nesse tema. Se você for ler o livro de Romanos, eu te convido a meditar nesse livro. É incrível para você entender sobre o pecado, sobre a forma que ele entrou no mundo. Mas hoje eu não vou me aprofundar muito nisso. Eu só quero dizer como o pecado, ele contamina a nossa liberdade. Porque aqui está dizendo que a liberdade é a capacidade de você escolher segundo a sua própria vontade. Mas quando o pecado entra no mundo através da lei do Éden, da escolha de Eva, a nossa vontade ela passa a ser contaminada. E aqui tem um versículo que eu quero ler para vocês, que está escrito em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 9, que está escrito assim: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raivas, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festança desregrada e outros pecados semelhantes. Repito o que disse: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então hoje, o que chamamos de liberdade, segundo os padrões impostos pelo mundo, é você poder fazer a sua escolha baseada na sua própria vontade. Mas é desprezado que a nossa vontade, ela é uma vontade contaminada, que os nossos desejos são contaminados pelo pecado. E isso faz com que nós tenhamos escolhas que trazem para nós consequências terríveis, como a consequência do pecado que gera morte. E essa morte, gente, não é a morte física, é a morte espiritual, primeiramente. Aquilo que nos separa de Deus. Em Isaías 59, eu não me lembro o versículo, mas está escrito ali que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, antes de Cristo, isso era muito forte,
porque ali não existia uma remissão eterna para os nossos pecados. Era feito sacrifício de animais que não tinham o poder de livrar-nos do pecado para sempre. Mas no Novo Testamento, Cristo ele veio nos unir novamente a Deus. Através da sua morte, através do seu sacrifício de uma só vez, ele foi ali quebrar a sentença do pecado sobre as nossas vidas. E nele nós podemos vencer o pecado. Então, se o Filho vos libertar, está em João 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, existe uma verdadeira liberdade para nós. E essa liberdade, ela vem em Cristo. Porque quando ele nos liberta desse desejo que nos leva a pecar. Ele nos liberta da escravidão do pecado. Amém? Porque quando a gente acha que a gente é livre, nós estamos ali vivendo baseada no nosso desejo e vivemos escravos dos nossos desejos. Eu achava que eu era livre, mas eu precisava sempre ter uma bebida. Eu achava que eu era livre, mas eu precisava sempre ter algo para me distrair. Então, se eu não consigo viver sem algo, isso significa que eu já sou escravo daquilo. Meu Deus. E eu acho que é isso. Muitas vezes nós achamos que estamos livres, fazendo as nossas escolhas. Mas, quando nós vemos a consequência delas, nós nos arrependemos, né? Muitas vezes eu me arrependi. E eu queria assim, ai não, se a liberdade é isso, eu não quero mais. Porque era muito melhor quando eu permitia que o Espírito de Deus, quando eu vivia dentro dos limites de Deus. Mas as minhas experiências me trouxeram até aqui, né? E Deus sabe de todas as coisas. Vamos lá, eu vou ler para vocês também hoje Romanos 6. E vou ler a partir do versículo 15. Agora, se estamos livres da velha tirania, podemos viver como quisermos? Uma vez que estamos livres na liberdade de Deus, podemos fazer o que vier à nossa cabeça? De jeito nenhum. Vocês sabem por experiência própria que certos atos baseados numa suposta liberdade acabam destruindo a liberdade. Ofereçam-se ao pecado, por exemplo, e será o último ato livre de vocês. Eu vou dar um exemplo disso. Se você fizer a sua própria vontade quando você estiver com raiva de alguém, você vai querer matar a pessoa, por exemplo. Vou dizer, a pessoa fez uma coisa muito grave e você tem vontade de bater, de matar. Você vai lá e mata. Você vai ser o quê? Preso. Então você teve um ato ali de liberdade, mas você destruiu com esse ato a sua própria liberdade. O que você definiu como liberdade. Você pôde fazer a sua escolha. Mas essa escolha em si te tornou preso. E isso eu estou dando um exemplo prático. Mas isso no espiritual é muito real. Muitas das nossas escolhas baseadas no pecado, nesses desejos, nesses impulsos da nossa carne, nos leva a ficar aprisionados. Meu Deus. Mas, voltando aqui ao texto, ofereçam-se aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira vocês deixaram o pecado ditar as regras. Então eu estou te dizendo que essas frases, gente, que a gente ouve no mundo, que todo mundo fala, seja livre, viva pra você, nananana, isso é só mentira. Isso é só enganação. Porque você não é livre. Você é guiado pelo pecado. Você é escravo do pecado. Até que Cristo te liberte. Continuando. Mas graças a Deus, vocês começaram a ouvir um novo Senhor, cujas ordens os deixam livres para viver na liberdade dele. Glória a Deus. Falo da liberdade para facilitar a compreensão. Vocês com certeza se lembram do tempo em que faziam o que queriam, sem se importar com os outros e nem com Deus. E a vida só piorava enquanto a liberdade diminuía. Quanta diferença tem agora? Vocês vivem na liberdade de Deus, com a vida restaurada, crescendo em santidade. Isso aqui é um retrato de como eu vivia. E eu passei muitas dores por realmente entender que eu estava fazendo as minhas próprias escolhas e que eu era livre. Mas somente quando Cristo me libertou, eu entendi que eu não era livre, que eu era escrava e que agora eu desfruto da verdadeira liberdade. Porque eu não sou controlada pelos meus impulsos e nem pela minha carne. Eu sigo e sirvo espontaneamente, aleluia, pela minha própria escolha, a viver essa vida restaurada que Cristo me deu e a crescer nele em santidade. Glória a Deus. Durante todo o tempo em que vocês faziam o que queriam, ignoravam a Deus e não se preocupavam em pensar ou viver do modo correto. Não cogitavam fazer pelo menos alguma coisa certa. Mas isso era liberdade? O que ganharam com isso?
Nada de que possam se orgulhar agora, não é? Aonde isso os levou a um beco sem saída. E quantas vezes nós chegamos a becos sem saída, por conta de escolhas erradas que fazemos na nossa vida. Mas agora que encontraram a verdadeira liberdade, não precisam mais ouvir as exigências do pecado. Vocês descobriram o prazer de ouvir a Deus falando com vocês. Que bela surpresa! Uma vida plena, restaurada, integrada no presente, com muito mais vida a caminho. Trabalhem para o pecado por toda a vida e o seu pagamento será a morte. Mas o dom de Deus é vida real, eterna, proporcionada por Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus! Leiam esse capítulo na casa de vocês. Leiam todo o livro de Romanos, mas meditem nisso. Essa versão que eu li aqui é a mensagem, ela é muito bem explicada. E assim, de muito fácil entendimento. Isso resume a minha vida, isso resume o meu testemunho. Eu colhi consequências amargas das minhas escolhas. Eu vivia uma vida vazia, sem sentido e, como consequência, desligada de Deus. Mas quando Cristo me libertou, eu entendi que eu estava viva. No primeiro dia da minha conversão, eu respirei e era diferente, até o ar que eu respirava. Eu sentia que saiu o peso de mim. Eu sentia que eu não era mais escrava. Meu Deus, quando eu olhei para um copo de bebida, eu falei, eu não quero beber. Eu senti que eu não era mais escrava daquilo. E isso é tão lindo, gente, isso é tão libertador. É você se conhecer novamente pela liberdade de Cristo. E eu te convido nesse dia a refletir sobre a liberdade, sobre se você de fato é livre ou não. Se com base nessa palavra que eu acabei de falar para vocês, vocês entenderam que não são verdadeiramente livres, eu quero convidá-los a fechar os olhos, a elevar os seus pensamentos a Deus. E eu vou orar pela sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai santo, muito obrigada por esse momento, por essa reflexão. Deus, e como esse convite que o Senhor nos fez nessa manhã, a sermos verdadeiramente livres. Eu não sei qual horário que essa pessoa vai ouvir essa mensagem, se é de manhã, de tarde ou de noite, mas o convite é o mesmo. Então eu oro, Senhor, para que em nome de Jesus ela possa te conhecer e ser liberta de tudo aquilo que a aprisiona, e ser liberta de tudo aquilo que afasta de ti, e ser liberta das mentiras que o pecado traz para a nossa vida. Ó Pai, em nome de Jesus, quebra agora toda sofisma, toda fortaleza na mente, tudo que impede, meu Deus, com que essa palavra venha a ser entendida no coração dessa pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus eu apresento, meu Deus, a tua filha, a filha do Abba, que chegou até aqui, porque o Senhor quer libertá-la. Então eu oro em nome de Jesus, para que a verdadeira libertação aconteça nessa mente, nesse coração, e que de fato ela possa experimentar dessa liberdade no Senhor. É isso que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu te convido a declarar, em nome de Jesus, esse versículo de João 8,36 e falar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí você fala, meu Deus, me liberta em nome de Jesus. Eu decido hoje abandonar a minha própria vontade e fazer a vontade do Senhor. E espere, que o Espírito Santo vai fazer essa obra tremenda na sua vida. Glória a Deus. Que Jesus te conduza a experimentar a verdadeira liberdade. Quero te convidar a comentar nessa palavra. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que isso falou com você, o que você pensa acerca desses versículos. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o seu like no vídeo, pois isso também vai ajudar com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Deus te abençoe e até a próxima semana.